Nos clipes anteriores, nós vimos os conceitos e critérios de estabilidade assintótica e marginal para sistemas a tempo discreto. Nesse clipe, nós vamos aproveitar parte da informação que a gente viu anteriormente para estudar os critérios de estabilidade assintótica e marginal para sistemas a tempo contínuo. Não é parte do curso de processamento digital de sinais, mas isso é visto também em sistemas lineares. Então, a gente está considerando um sistema linear, um slit homogêneo, dado pela seguinte equação diferencial. X ponto de t, x ponto é derivada do vetor x em relação a t, é igual a matriz A que multiplica x de t. E podemos resolver essa equação de primeira ordem sabendo uma condição inicial ou um estado inicial em zero. X de zero vai ser um estado x0 não nulo. Então, lembrando aqui, x é um vetor, eu não vou fazer notação de vetor, pertencente ao Rn, e A é uma matriz quadrada pertencente ao R, n por n. Por analogia direta ao caso escalar, a gente pode escrever a solução x de t como sendo e elevado a A que multiplica t, que multiplica x0. Esse objeto é uma matriz, chamada matriz exponencial, e que depende de t. A gente vai pular aqui a demonstração de que essa expressão é a solução daquela equação, mas a analogia ao caso escalar é direta. Só para a gente lembrar, essa matriz e elevada a t pode ser expandida em série de Taylor, também com analogia ao caso escalar, e elevada a t é igual ao somatório de k desde zero até infinito, de at elevado a k dividido por k fatorial. Ou seja, matriz identidade para k igual a zero, lembrando que a elevado a zero é identidade, 0 fatorial por definição é igual a 1, mais at dividido por 1 fatorial, mais at quadrado dividido por 2 fatorial, e at ao cubo dividido por 3 fatorial, e assim por diante. A gente vai usar isso aqui mais à frente. Muito bem, no caso de A não diagonalizável, nós vimos que é possível fazer uma mudança de base de forma a escrever um vetor de estado x chapéu de t, dado por uma base P, que multiplica x de t, e P tem colunas formadas por autovetores generalizados da matriz A. Se a gente fizer essa mudança de base, a gente pode escrever a matriz A como sendo P inverso, matriz de Jordan, P. E lembrando que J é a forma canônica de Jordan, né? E é uma matriz bloco diagonal, a gente pode denotar por diagonal de J1, J2, J3 e assim por diante, até Jq. Cada bloco da matriz bloco diagonal é um bloco de Jordan, e a gente viu que esse bloco de Jordan tem uma estrutura característica que vai depender de um alto valor lambda-i da matriz A. Para um determinado alto valor lambda-i da matriz A, o bloco de Jordan associado é formado por lambda-i's na diagonal principal, uns na superdiagonal e 0 para os outros elementos. Isso considerando aqui um bloco de Jordan de tamanho mi por mi, onde mi é a multiplicidade algébrica de lambda-i. Lembrando que lambda-i é um alto valor da matriz A. Então, nós vimos essa decomposição da matriz A através da forma de Jordan, vimos a estrutura da forma de Jordan, e dada essa decomposição da matriz A, nós podemos reescrever a solução do sistema como x de t é igual a e elevado a p menos 1 jp, que multiplica t, x0. Agora, a gente pode estudar essa matriz em separado, usando a expansão em forma de Taylor. Essa matriz e elevada a p inverso jp, que multiplica t, por aquela decomposição, é somatório desde k igual a 0 até infinito, da razão entre p menos 1 jp, que multiplica t, isso tudo elevado a k, dividido por k fatorial. E como nós vimos anteriormente, né, nos clipes anteriores, nós temos aqui um produto de k termos do tipo P inverso JP, a matriz P multiplicada pela próxima matriz P inversa vai se transformar na identidade. Então, a gente pode escrever essa razão como P menos 1, J elevado a K, P, que multiplica T elevado a K dividido por K fatorial. P menos 1 e P não dependem de K, então a gente pode escrever esse somatório como P inverso, somatório de K de 0 até infinito, de J elevado a K por K fatorial, que multiplica P. Então, E elevado a P inverso JP, que multiplica T, é igual a P inverso, E elevado a JT,
que multiplica P. Dessa forma, a gente pode escrever a solução do sistema como P inverso e elevado a JT P, que multiplica x0. Lembrar que x0 é o estado inicial não nulo, P e P inverso são bases, que têm colunas sendo os autovetores generalizados da matriz A. O comportamento do estado, então, vai depender, né, dessa matriz E elevado a JT. Como acabamos de ver, a solução x de t é igual a P inverso elevado a JT, P x0. A gente pode estudar a solução do sistema após a transformação de base de x para x chapéu. Esse P que multiplica x0 é um estado inicial transformado x0 chapéu. Se a gente multiplicar à esquerda por P, Px de t é x chapéu de t, e P que multiplica P menos 1 é matriz identidade. Após a transformação de base, o estado transformado x chapéu é nada mais, nada menos do que E elevado a JT, que multiplica x0. Então é mais fácil estudar o sistema após a transformação de base, porque a gente pode escrever E elevado a JT, levando em consideração que J é uma matriz bloco diagonal e propriedades de matrizes do tipo bloco diagonal, como diag de E elevado a J1T, E elevado a J2T, E elevado a J3T e assim por diante, até E elevado a JQT, que multiplica x0 chapéu. Cada matriz E elevado a JIT é uma partição da matriz E elevado a JT do tipo bloco diagonal, e a gente pode particionar de forma correspondente o estado inicial x0 chapéu. Seja x0i chapéu uma partição de x0 chapéu correspondente a E elevado a JIT, onde I aqui é um dos blocos de Jordan que está sendo exponenciado aqui. Okay? Aí a gente pode escrever x chapéu de t como sendo dado por E elevado a J1t, que multiplica x01 chapéu, fazer uma partição aqui por colunas, tá? E elevado a J2t, x02 chapéu, e assim por diante, até E elevado a JQ, que multiplica t, x0q chapéu. Fica evidente que o comportamento do estado transformado em relação ao tempo é dependente exclusivamente dessas matrizes E elevado a JIT, uma vez que o estado transformado é finito da mesma forma como é o estado original. Ou seja, tanto o estado inicial quanto o estado transformado têm norma finita não nula. Então nós teremos que estudar o comportamento dessa matriz E elevado a JIT. Nós vimos no clipe sobre a estabilidade assintótica de sistemas em tempo discreto qual é a estrutura de uma função aplicada a uma matriz JI. No caso de uma função m-1 vezes diferenciável. No caso aqui fica evidente que f de JI é elevado a JIT. Se a gente pensar em termos do alto valor lambda associado ao bloco JI, o f de lambda I é igual a E elevado a lambda IT. É importante notar que a variável independente da função é lambda e não t. E nós vimos no clipe sobre a estabilidade assintótica de sistemas em tempo discreto que f de JI é igual a f de lambda I, primeira linha da matriz f de JI. O segundo elemento da primeira linha é 1 sobre 1 fatorial da primeira derivada de f de lambda I em relação a lambda I. Depois o terceiro elemento da primeira linha é 1 sobre 2 fatorial da segunda derivada em relação a lambda I de f de lambda I. E assim por diante, até o último elemento que é 1 sobre mi menos 1 fatorial da derivada de ordem mi menos 1 de f de lambda I d lambda I mi menos 1. Primeira linha da matriz f de JI é essa. E a gente viu que a estrutura é tal que esse primeiro elemento é replicado aqui na diagonal principal, f de lambda I. O segundo elemento é replicado aqui na superdiagonal, df de lambda I, d lambda I. E assim por diante. Os elementos restantes são todos nulos, uma matriz triangular superior. E no nosso caso, a função f de lambda I é E elevado a lambda IT. Para f de lambda I igual a E elevado a lambda IT, a gente constrói então a matriz E elevado a JIT, seguindo a estrutura anterior, como E elevado a lambda IT, primeiro elemento da primeira linha. O segundo elemento da primeira linha
é a derivada em relação a lambda_i desse elemento, que vai ser t, que multiplica e elevado a lambda_i t. O terceiro elemento vai ser a derivada desse segundo elemento, que vai ser t quadrado e elevado a lambda_i t dividido por 2 fatorial, até o elemento t elevado a mi menos 1 e elevado a lambda_i t, isso dividido por mi menos 1 fatorial. E como nós vimos antes, o primeiro elemento da primeira linha é replicado na diagonal, e elevado a lambda_i t. O segundo elemento da primeira linha é replicado na superdiagonal, t que multiplica e elevado a lambda_i t. E assim por diante. E os elementos restantes são nulos. Muito bem. Agora a gente pode estudar o comportamento dessa matriz e elevado a jit em função de lambda quando t vai para infinito. Aqui a gente pode escrever o alto valor lambda_i, que é possivelmente complexo, na forma cartesiana, como lambda_i subíndice r, para lembrar que isso é a parte real desse alto valor, mais j é a raiz de menos 1, vamos chamar de lambda_i i, para lembrar que isso aqui é a parte imaginária do alto valor lambda_i. A gente vê que todos os elementos não nulos da matriz são multiplicados por e elevado a lambda_i t. Isso é e elevado a lambda_i r mais j lambda_i i, que multiplica t, que é igual a e elevado a lambda_i rt, que multiplica e elevado a j lambda_i i t. Esse termo é um termo puramente de fase, e elevado a j lambda_i i t, e tem módulo unitário. Então, o comportamento em magnitude vai depender desse termo aqui, e, portanto, vai depender do valor da parte real do alto valor lambda_i. Se a parte real do alto valor lambda_i for negativa, e elevado a menos alguma coisa t, decresce com o tempo t. T maior que zero, ok? Já que a gente começou no instante t igual a zero como estado inicial. Se a parte real do alto valor for igual a zero, essa exponencial é igual a 1, então o comportamento dessa função não cresce nem decresce em magnitude. Se a parte real de lambda_i for positiva, esse termo cresce para t positivo. Então, nós podemos escrever que o limite, quando t vai para infinito, de e elevado a j e t é igual a zero se lambda_i r, ou seja, parte real do alto valor lambda_i, for estritamente menor do que zero, for negativa, e a multiplicidade do alto valor for maior ou igual a 1. Entretanto, esse limite vai para infinito se lambda_i r for estritamente maior que zero, para qualquer valor de mi maior ou igual a 1 finito. Esse limite também vai para infinito se parte real do alto valor lambda_i for igual a zero, entretanto, a multiplicidade do alto valor é maior ou igual a 2. E por que isso ocorre? Porque nessa situação, a parte real do alto valor ser igual a zero faz com que esse termo aqui não cresça nem decresça. Isso aqui é um termo igual a 1, que elevado a zero é igual a 1. Esse termo aqui tem módulo unitário, também não cresce nem decresce. Entretanto, se a multiplicidade do alto valor for maior ou igual a 2, a gente vai ter termos aqui que são multiplicados por t ao quadrado, t elevado a mi menos 1. Quando t vai para infinito, em módulo e elevado a lambda_i t vai para infinito. Entretanto, quando a parte real do alto valor é igual a zero e a multiplicidade dele é igual a 1, nós estamos lidando com autovalores simples e o bloco de Jordan associado ji é 1 por 1, logo a matriz e elevado a jit é uma matriz 1 por 1, tem um elemento só, e elevado a lambda_i t. E quando a parte real é igual a zero, o resultado desse limite, quando t vai para infinito, é e elevado a j lambda_i t. Esse termo é só um termo de fase, e a magnitude aqui é igual a 1. Então, nós temos essa condição que é associada à estabilidade assintótica, ou seja, o sistema vai ser assintoticamente estável se todos os blocos de Jordan, Ji, forem associados a autovalores lambda_i da matriz A, que tem parte real estritamente menor do que zero, ou parte real negativa. Essas duas situações correspondem a sistemas instáveis, porque o comportamento do vetor de estados é tal que no limite, quando t vai para infinito, os elementos do vetor de estado vão para infinito, em módulo. Entretanto, essa condição aqui está associada à estabilidade marginal, em conjunção com essa primeira condição aqui.
No caso do sistema ser marginalmente estável, pelo menos um bloco de Jordan vai ter alto valor lambda-i com parte real nula e multiplicidade unitária. Nesse caso, o vetor de estados não converge para o vetor nulo, porque tem uma componente do vetor de estados que não é. Como a gente viu antes, o vetor de estados após a transformação de base x chapéu de t depende das matrizes e elevado a j e t. Então, se, por exemplo, J1 está associado a um alto valor com parte real negativa, esse elemento do vetor de estados, no limite quando t vai para infinito, vai para zero. Entretanto, se houver pelo menos um JI cuja parte real é igual a zero, esse elemento do vetor de estado vai ser apenas uma componente de fase que multiplica um elemento do vetor de estado transformado. Em magnitude, esse elemento do vetor de estado não cresce nem decresce. Portanto, o sistema não é assintoticamente estável. Mas como o estado também não cresce em módulo ao longo do tempo, o sistema é classificado como marginalmente estável. Então, se todos os altovalores lambda-i associados aos blocos de Jordan tiverem parte real negativa, o sistema é garantidamente assintoticamente estável. Entretanto, se houver um ou mais altovalores simples com parte real igual a zero, aí o sistema é classificado como marginalmente estável. Bem, então vamos formalizar melhor os teoremas de estabilidade assintótica e estabilidade marginal para esse sistema linear invariante no tempo, tempo contínuo. X ponto de t é igual a A que multiplica x de t, com estado inicial em zero, finito e não nulo, dado pelo vetor x subíndice zero. Esse sistema, com esse estado inicial, tem solução dada por x de t igual a e elevado a at, que multiplica x0, isso para t maior ou igual a zero. Para facilitar, nós podemos fazer uma mudança de base sobre o vetor de estado x, multiplicando-o pela base p, de modo a produzir um estado x chapéu, após a mudança de base. Em particular, essa base p tem colunas formadas pelos autovetores generalizados da matriz A. Dessa forma, o sistema pode ser escrito como x ponto chapéu de t igual a j, que multiplica x chapéu de t, com estado x0 chapéu, finito não nulo. E esse sistema, após a transformação de base, onde j é a forma canônica de Jordan associada à matriz A, tem solução x chapéu de t é igual a e elevado a j, que multiplica t, que multiplica x chapéu zero. Lembrar aqui que j é uma matriz bloco diagonal, cada bloco de Jordan é uma partição da matriz j. J é a forma canônica de Jordan da matriz A, de modo que a matriz A pode ser escrita como P inverso JP. E a gente pode particionar o vetor x chapéu zero de acordo com a partição da matriz J nos blocos de Jordan J1, J2, Jq. Então, se a gente fizer uma partição de x por colunas, a gente pode escrever x chapéu de t como e elevado a j1t, que multiplica x0 chapéu 1, e elevado a j2t, que multiplica x0 chapéu 2, assim por diante, até e elevado a jqt, x0 chapéu q. Muito bem, vamos definir os critérios para a estabilidade assintótica primeiro, depois a estabilidade marginal. O sistema vai ser assintoticamente estável se o limite, quando t vai para infinito, de x chapéu de t é igual a zero, com x chapéu dado pela expressão que a gente viu antes. Então a gente pode estabelecer um teorema acerca da estabilidade assintótica do slit 1. O slit 1 é assintoticamente estável se e somente se todos os altovalores lambda-i da matriz A têm parte real negativa. Isto é, parte real de lambda-i estritamente menor do que zero. E a gente pode fazer uma demonstração aqui compacta usando resultados que a gente já apresentou antes. Bem, pode começar com o slit 1 é assintoticamente estável se todos os altovalores da matriz lambda-i têm parte real negativa. Então a sentença antecedente seria: o sistema é assintoticamente estável, ou seja, limite quando t vai para infinito de x chapéu de t é igual a zero. Isso implica, substituindo x chapéu de t pelo que ele é, que é e elevado a jt, que multiplica x0 chapéu, é igual a zero. Bem, agora, para que esse limite vá a zero, cada uma das partições e elevado a j1t, que multiplica x01, e assim por diante, e elevado a jqt, que multiplica x0q chapéu, tem que ir para zero. Então, o limite quando t vai para infinito de cada uma das partições do vetor x de t, para todo i aqui de 1 até q, tem que ir para zero. Para que esse limite vá para zero, é requerido que a parte real de lambda-i seja estritamente menor do que zero. Foi o resultado que a gente viu antes.
Então a gente sai da sentença antecedente, que é o sistema é assintoticamente estável, então a sentença consequente tem que ser verdadeira. A parte real dos autovalores da matriz A tem que ser estritamente menor do que zero. Isso para todo i de 1 até q, porque a gente está considerando aqui cada uma das partições do vetor de estados. Para mostrar a volta, ou seja, se a parte real dos autovalores lambda i for negativa, então o sistema é assintoticamente estável, a gente faz o caminho reverso. Se a parte real dos autovalores for estritamente menor do que zero, essa agora é a sentença antecedente, então cada uma das partições do vetor de estado e elevado a jit, que multiplica x0i chapéu, vai para zero quando t tende a mais infinito. Se cada uma das partições vai para zero, então o limite de e elevado a jt x0, que é o limite do vetor de estados x chapéu t, também vai para zero. E se esse limite vai para zero, o sistema é assintoticamente estável. Em relação à estabilidade marginal, a gente tem dois critérios a atender. Primeiro, que o sistema não pode ser assintoticamente estável. Então, o limite quando t vai para infinito de x chapéu de t tem que ser diferente de zero. Entretanto, há uma outra condição a ser atendida. A norma do vetor x chapéu de t tem que ser finita e limitada, ou seja, menor ou igual a um valor m finito, para todo t maior ou igual a zero. Novamente, o vetor de estado x chapéu t é dado por e elevado a jt x0 chapéu, e a gente pode particionar esse vetor de estados de acordo com a partição de j, e formar as partições e elevado a j1 tx01 chapéu, e elevado a j2 tx02 chapéu, e assim por diante, até e elevado a jq, que multiplica t, que multiplica x0q chapéu. E podemos formular o teorema associado à estabilidade marginal. O SLIT 1 é marginalmente estável se e somente se todos os autovalores da matriz A têm parte real não positiva e um ou mais autovalores simples de multiplicidade igual a 1 com parte real nula. Então vamos analisar cada um desses critérios em separado e depois formular um critério conjunto. Trabalhando o primeiro critério, ou seja, o sistema não pode ser assintoticamente estável. O limite de x chapéu de t quando t vai para infinito é diferente de zero. Isso implica que o limite quando t vai para infinito de e elevado a jt x0, que é a definição de x chapéu de t, é diferente de zero. Para que esse limite seja diferente de zero, pelo menos uma partição do vetor de estado x chapéu de t tem que ser diferente de zero. Pelo menos uma dessas partições e elevado a jit x0i chapéu tem que ser não nula, para i pertencente a 1, 2, 3 até q. No limite quando t vai para infinito, isso implica que a gente pode ter partições do vetor de estados associados a blocos de Jordan com lambda i com parte real estritamente menor que zero, mas é requerido necessariamente que um ou mais blocos de Jordan tenham parte real do alto valor maior ou igual a zero. Isso garante a desigualdade desse limite para alguma partição do vetor de estados. Note que a parte real de lambda i ser maior que zero vai produzir um sistema instável. Pode ser que também a parte real igual a zero possa produzir um sistema instável no sentido de que a partição do vetor de estados cresce indefinidamente em norma. Mas a gente não tem nenhuma condição, de limite de norma para esse primeiro critério aqui. A gente só quer que o vetor de estados seja diferente de zero no limite quando t vai para infinito. Então, esse requerimento de que pelo menos um bloco de Jordan, uma partição do vetor de estados tem que estar associada a lambda i com parte real maior ou igual a zero, tem que ser atendida. Já o segundo critério impõe uma restrição à norma do vetor de estado x chapéu de t. A norma de x chapéu de t tem que ser menor ou igual a um valor m finito, para t maior ou igual a zero. Isso implica, substituindo x chapéu de t por quem ele é, que a norma de e elevado a jt que multiplica x0 chapéu tem que ser menor ou igual a m, e para que isso seja válido, toda partição do vetor de estados e elevado a jit, que multiplica x0i chapéu, tem que estar limitada. Menor que um valor m, poderia ser m subíndice i aqui para ficar associado partição por partição. Para que esse critério seja atendido, naturalmente, se a parte real de todos os autovalores for menor que zero, o sistema é assintoticamente estável e atende a esse critério aqui. Existe mais uma condição em que esse critério é atendido, ou autovalores simples com parte real igual a zero. A gente viu que nesse caso, a gente está trabalhando com blocos de Jordan JI de tamanho unitário, e esse produto aqui passa a ser um valor escalar com norma finita, porque essa componente aqui é só uma componente de fase, com um módulo unitário. Então, a gente tem esses dois requisitos sobre a parte real
e sobre a multiplicidade dos autovalores lambda-i para atender esse critério. Então, se a gente fizer agora o critério conjunto das duas sentenças, a primeira e a segunda, a parte real de lambda-i menor que zero aparece tanto na primeira sentença quanto na segunda sentença. Então, isso tem que ser atendido. Um ou mais lambda-i's tem que ter parte real maior ou igual a zero. Entretanto, a interseção com esse outro requisito é tal que o maior que zero tem que ser descartado, porque a gente vai violar aqui a limitação em norma das partições do vetor de estados. Então, a gente vai ter que ficar com um ou mais autovalor lambda-i simples com parte real igual a zero. Então, o critério conjunto é tal que para o sistema ser marginalmente estável, os autovalores da matriz A têm que ter parte real menor ou igual a zero, com pelo menos um autovalor lambda-i simples com parte real igual a zero. Então, a gente consegue demonstrar, o caminho de ida. Se o sistema é marginalmente estável, então todos os autovalores lambda-i da matriz A têm que ter parte real não positiva e um ou mais autovalores simples com parte real nula. A demonstração da volta é trivial, é só fazer o caminho reverso, como a gente fez no caso da estabilidade assintótica.